Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero meditar em um texto maravilhoso da palavra do Senhor, que está registrado no livro de Mateus, no capítulo de número 10 e o verso de número 14 em diante. É uma palavra maravilhosa, uma palavra digna de toda aceitação, uma palavra que vai falar profundamente aos nossos corações. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com esta palavra. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe seu coração, sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Verso de número 14 diz assim: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui o Senhor está trazendo para nós uma palavra maravilhosa. Ele está mostrando aqui nesse verso 14 que o Evangelho ele tem que ser anunciado. Aqui os discípulos já estavam cumprindo o ide da palavra de Deus, a ordem de Jesus para levar o Evangelho a toda criatura. Eles já tinham começado ali, eles estavam iniciando, o ministério de 2000 anos, de 2 dias proféticos de pregação do Evangelho na terra. Os apóstolos iniciariam e assim sucessivamente os discípulos do Senhor que iriam se convertendo depois dos apóstolos também dariam continuidade na pregação do Evangelho de Cristo. E aqui ele deixou bem claro, se ninguém nos receber. Ele falou para os discípulos, e essa palavra também serve para nós. Às vezes você vai pregar o Evangelho em algum lugar e você não é bem recebido. Então sacudi o pó dos vossos pés e vai embora. E deixa que o Senhor Jesus trabalhará naquela vida e julgará aquelas pessoas no dia do juízo, se eles não se arrependerem e não se voltarem a Deus. Mas na verdade o Senhor Jesus enviou os discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas no meio desse povo todo tem aqueles que não querem se submeter, não querem se humilhar, não querem se render a palavra do Senhor. E ele continua dizendo aqui no versículo de número 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós vemos que quem leva a palavra do Senhor, quem leva o Evangelho do Senhor, quem anuncia a palavra de Deus, às vezes você chega em determinado lugar que você se sente como ovelha no meio de lobos. Lobos aqui faz uma alusão às pessoas que não creem, às pessoas que vão rejeitar, as pessoas que vão se revoltar, as pessoas que vão
se levantar contra aquilo que você está pregando, e muitos deles até ameaçam as ovelhas do Senhor, às vezes até tentando lhe fazer mal, e muitas ovelhas do Senhor foram até destruídas e mortas por causa da mensagem do Evangelho de Cristo. Mas são os mártires da igreja, isso é maravilhoso. Naquele grande dia nós vamos ver essas ovelhas que levaram o Evangelho, que foram mortas, torturadas, maltratadas. Elas vão comparecer diante do Senhor naquele dia, no dia do arrebatamento, num corpo glorioso, para a glória do nome do Senhor. É que nós vemos ainda que continua dizendo: e sereis até... o verso 17, vamos voltar no verso 17, diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então nós vemos que essa palavra, ela é uma palavra maravilhosa e ela já tem se cumprido na vida de muitos irmãos. Tem se cumprido na vida dos apóstolos, tem se cumprido na vida de Paulo, tem se cumprido na vida dos 12 apóstolos, tem se cumprido também na vida de Estevão, depois dos apóstolos, que era um grande diácono, um pregador da palavra do Senhor. Foi morto, foi açoitado, foi maltratado. E essa palavra, ela está se cumprindo. Quantos dos nossos irmãos também já foram mortos por causa da palavra do Senhor? E sereis até conduzido à presença de governadores. Muitos dos nossos irmãos já foram conduzidos à presença de governadores, dos reis, por causa de mim, por causa de Jesus, para lhes servir de testemunho. Testemunho a eles e aos gentios, está vendo? Então isso é muito importante. Mas nós sabemos que isso não se cumpriu somente nos dias primórdios, mas, irmão, também vai se cumprir nos dias que estamos vivendo, ou mais para frente, no período da perseguição que vai acontecer no mundo contra a igreja do Senhor. Muitos vão ser levados à presença de autoridades, na presença de juízes, na presença de magistrados, na presença de governantes, por causa do testemunho da palavra do Senhor. Mas quando vos entregarem na mão das autoridades, na mão dos homens maus, na mão daqueles que não amam, que não apreciam a palavra do Senhor, olha bem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar. Não se preocupeis com o que vocês vão falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jeová, estará revelando, ministrando o que você tem que responder diante das autoridades. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Olha bem, e aqui nós já entramos para outra fase importante, que já vem para o período da perseguição da igreja na terra, no período da grande tribulação. Já houve muitas perseguições, mas essa daqui é para os dias atuais também, nos dias primórdios, nos dias que vão vir ainda de perseguição contra a igreja. Nesta época, irmão, a coisa vai estar tão difícil que o irmão entregará à morte o seu próprio irmão. O irmão entregará à morte o irmão. E o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Nós já temos visto acontecer na época que estamos vivendo, filhos que já têm tirado a vida do pai. E nós temos visto também casos terríveis que têm acontecido na nossa época, que
pais que têm matado filhos e filhos que têm destruído seus próprios pais. Nós temos visto isso. Então a palavra de Deus realmente se cumpre, para se cumprir aquela palavra que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. E odiados de todos serei por causa do meu nome. Irmão, eu quero dizer para vocês que o mundo não gosta de nós. O mundo não gosta de cristão. Eu quero dizer uma verdade para vocês. O mundo só gosta daqueles que pregam o que eles gostam. Entendeu? Aqui é onde mora o perigo, irmão. Entendeu? Mas quem prega a verdadeira palavra de Deus, quem prega as profecias de Deus, quem prega o evangelho pleno, salvífico, o evangelho puro de Jesus Cristo, ele não é amado pelo mundo. Não é amado pelo mundo. Mas, infelizmente, as religiões criaram um evangelho que massageia o ego daqueles que estão ouvindo, né? Muitas pessoas, inclusive eu já até vivi isso no meu tempo em que eu frequentava a religião, que do próprio obreiro falar para mim: olha, irmão, você prega aí 5 minutos, você cuidado aí, prega, né? Traz aquela palavra que não prega muito duro, porque tem pessoas que estão nos visitando, entendeu? Quer dizer, não tem que pregar aquilo que as pessoas gostam, tem que pregar maravilha, tem que pregar milagre, tem que pregar aquele evangelho de prosperidade, aquele evangelho que oferece casa, aquele evangelho que oferece carro, aquele evangelho que oferece dinheiro, aquele evangelho que só coloca a pessoa lá em cima, mas o evangelho que fala do pecado dela, o evangelho que fala do erro, o evangelho que cobra para ela se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Esse evangelho não pode falar. Aquele evangelho que revela o pecado dela não pode falar, porque senão a igreja pode ficar vazia, as pessoas vão embora, aí as pessoas não vão dizimar mais, não vão ofertar. Que coisa terrível, meus irmãos. Então é isso que eu quero passar para vocês nesta oportunidade. Sereis odiados de todos, né? E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar onde, irmão? Na posição de um verdadeiro cristão. Você não pode negar Jesus, irmão. Doa aonde doer. Você não pode negar Jesus por nada. A Bíblia diz que ainda que seja para dano seu, não minta, fala a verdade, não pregue um evangelho que massageia o ego das pessoas, mas que pregue um evangelho que defenda o direito e a honra, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda diz aqui: quando, pois, vos perseguirem, porque o pregador do verdadeiro evangelho, eles são perseguidos. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, tá vendo? Nesta cidade que você estiver pregando. Quando você for perseguido, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então nós vemos aqui que uma vez eu estava no meu vídeo, alguém colocou um comentário lá no meu vídeo, dizendo que essa palavra não é para nós dos dias atuais, essa palavra foi só para os apóstolos daquele tempo, entendeu? Aí ele que diz aqui: pois quando vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem, entendeu? Aí
ele quer dizer que, nesse texto, que nem a cidade de Israel não foi anunciada o Evangelho. Só que Deus não está falando aqui só do Israel lá como país. Aonde está o erro? Onde está o erro da interpretação da palavra do Senhor? Quando a Bíblia está falando aqui, irmão, nesse texto, não percorreis a cidade de Israel, né? A cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem, né? Quer dizer, vai ter que ser percorrido. E lá, aí o camarada colocou lá no rodapé do meu vídeo, nem lá eles não percorreram lá o Israel total, ou já percorreu. Aí ele colocou lá, já percorreu. Então Jesus já veio, entendeu? Ele colocou lá, então Jesus já veio. Não, mas Jesus ainda não veio. Aqui está falando da segunda vinda do Senhor. E o Israel que Deus está falando aqui, ele não está falando do Israel lá, literal. Está falando do Israel de Deus, que está esparramado em todo o mundo. As cidades onde habitam o povo de Israel. Por isso que Jesus diz, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele falou diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não estava falando do Israel somente literal, como país. Ele estava falando para ir a Samaria, para ir a Judéia, ir a Samaria, e até os confins da terra. A Samaria já era considerado gentil, o povo que tinha desviado do judaísmo. As ovelhas perdidas. Só que no ano 70 depois de Cristo é que foi esparramado o resto. Aqui no Brasil tem israelitas dispersos, tem cidades aqui, na minha cidade, mesmo a cidade de israelitas dispersos. Deus está aqui endereçando uma palavra, direcionando uma palavra para o povo dele, esparramado em todas as cidades do mundo. Entendeu? Por isso que ele disse, não percorrereis a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Entendeu? Então quer dizer, nós temos que entender essa palavra com bastante precisão. Quando, pois, vos perseguirem. A igreja já foi perseguida, está sendo perseguida. Mas não está sendo perseguida na sua totalidade, vai ser perseguida no final. Entendeu? Fugir para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não vai dar tempo percorrer o mundo inteiro, entendeu? Sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamam Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Eles falaram que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Falaram que Jesus era um falso profeta. Falaram que Jesus era um homem que estava formando um povo para se rebelar contra o governo, o regime de Roma. Falaram que Jesus era um perseguidor, era um opositor, era um enganador, entendeu? Então nós vemos que tudo isso fizeram. Se fizeram isso com o pai de família, o que se fará a nós? É claro que vai haver uma grande perseguição contra o povo de Deus. Já houve nos tempos passados, muitos dos nossos irmãos foram mortos no Coliseu de Roma, muitos dos nossos irmãos foram mortos por Hitler, muitos foram mortos por outros e outros imperadores da época, e agora imagino o que vai acontecer com a gente se nós formos vivos no período da grande tribulação. Mas nós vemos que a palavra de Deus realmente ela se cumpre e ela se cumprirá. Portanto, não o temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se,
nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Jesus estava ensinando os seus discípulos, as pessoas dos dias primórdios, as pessoas, os discípulos homens que ele estava preparando para anunciar. Só que Jesus estava pregando para eles ali secretamente, estava pregando para eles particularmente. Jesus estava pregando como em um lugar oculto, somente para eles, secreto, um lugar somente para eles, entendeu? Olha bem o que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se. A palavra de Deus estava sendo pregada para ele, preparando, e nem oculto que não haja de saber-se. Estava pregando só para ele, mas o povo tinha que saber desse evangelho que ele estava passando para ele. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Quer dizer, o que eu estou dizendo para vocês aqui em particular, leve para o mundo. Pregai em luz, levai o evangelho. Ide no meio das nações, anunciai a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Estou falando para vocês secretamente. Por quê? Porque Jesus está preparando eles para levar para o mundo, para que, no meio de todos, para levar para as pessoas, né? Ele falou particularmente, mas nós deveríamos anunciar, entendeu? Para todos, entendeu? O evangelho tinha que alcançar todos, porque o Senhor estava ia dar liberdade aos discípulos para começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, quer dizer, em particular, dizei em luz. E o que escutais ao ouvido, né, num lugar separado, pregai-o sobre os telhados, quer dizer, anunciai nos lugares altos, nos púlpitos, pregai nos montes, pregai nos bairros, pregai nas grandes cidades, pregai aonde tem pessoa. Você tem que levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha bem, e não temais o que mata o corpo, quer dizer, não tenha medo do diabo, não tenha medo da morte, não temais o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse daí é Cristo Jesus, é Deus. Esse tem poder de prender a alma no inferno. Mas a morte não. A morte só vai fazer o trabalho dela, mas não tem poder de tocar na tua alma, porque se você estiver em Cristo, nova criatura e você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o diabo não tem poder sobre aqueles que servem ao Senhor. Não se vendem 2 passarinhos por 1 cêntimo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, por que se preocupar? Deus conhece até os cabelos da minha cabeça, sabe quantos tem. É Ele que dirige a minha vida, os meus passos. Então, não devo temer nada. Eu só devo temer aquele que tem poder de matar e lançar a alma no inferno. Esse aqui tem que ser temido. Temer aqui não é ter medo, né? Temer aqui quer dizer obedecer, reverenciar, né? E honrar esse Deus Todo-Poderoso, esse que merece todo o nosso temor, todo o nosso respeito, toda a nossa adoração. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu
o confessarei diante do meu Pai que está no céu. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é pregação do Evangelho, irmão. Confessar é pregar. Aí a religião criou lá um negócio lá, que o camarada comete um pecado, aí chama o cara lá no púlpito para confessar o pecado diante de todo mundo lá na igreja. Lá tem gente que não é crente, tem cara desviado, tem gente de todo tipo. Aí leva o irmão, expõe ao irmão a vergonha. Aí o irmão tem que ir lá na frente falar que pecou, que fez um erro. Aí o povo sai, uma parte vai orar por ele, outra parte vai sair zombando, outra parte vai sair falando que ele não tem vergonha porque ele fez o erro. Ele vai ficar desmoralizado diante do povo. Isso não é evangelho, isso não é sabedoria. Quando Deus está falando, portanto, qualquer que me confessar aqui, Deus está falando de confessar Deus em público. É falar da palavra de Deus para o mundo, para aqueles que precisam ouvir. Você tem que dizer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Você tem que dizer que só Jesus salva e não há salvação fora de Jesus. Você tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus e não há outro Deus além dele. Só ele é Salvador e mais ninguém tem poder de salvar. Isso é que a palavra está falando aqui. Não está falando do camarada levar você para ser humilhado diante de um povo hipócrita. A maioria está ali somente para zombar e somente para ouvir um evangelho que massageia os seus próprios egos. Eles não estão ali para adorar o Senhor de verdade, de coração, de alma e de espírito. Não estão ali para isso. Porque ele sai dali, em vez de orar por você, ele vai esculhambar a tua vida e vai sair de casa em casa dos irmãos, falando mal de você e dizendo que você tem que sofrer consequência pelo erro ou pelo ato que você confessou. Ele não te ama. Religioso não ama ninguém. Quem ama nós é Jesus. Quem ama você é aqueles que conhecem a palavra do Senhor, que leva a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus. Confesse. Isso que Deus não está falando de cara que confessar pecado. Está falando de confessar a palavra de Deus, dizer para o mundo que só Jesus salva, e só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e só Ele é a vida. É isso que Jesus está falando aqui. Lê o texto com os contextos, e o contexto dos contextos, que você vai entender a palavra do Senhor. Mas qualquer que me negar, tem pessoas que dizem que é crente, mas nega Jesus. Tem pessoas que dizem que é crente, mas nega o nome do Senhor Jesus Cristo, nega o evangelho de Cristo, não prega o verdadeiro evangelho, fica pregando um evangelho que agrada os irmãos, porque ele não quer perder os irmãos, ele quer continuar com aquele grupo de irmãos, para ele ficar manipulando aqueles irmãos, para os irmãos ficarem na mão dele, eles fazendo o que quer dos irmãos, usufruindo e se beneficiando daquilo que os irmãos ganham e que os irmãos dão e doam na igreja. É isso que eles fazem. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Você que prega o evangelho, diz que é pregador do evangelho, mas prega um evangelho adulterado, um evangelho que agrada as pessoas, um evangelho que massageia as pessoas, um evangelho que para segurar a pessoa com você, nega o nome de Cristo, não fala a verdade. Às vezes aquela pessoa está precisando ouvir uma palavra de repreensão, para que ela se arrependa dos seus pecados e entre na presença do Senhor humilhada e se arrependa dos seus erros, mas você nega a palavra do Senhor. Jesus o negará também diante do nosso Deus, o Senhor Jeová, no dia do juízo de Deus. Fique com esta palavra, que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no canal, deixe um comentário o que você achou desta palavra, em nome do Senhor. Que Deus abençoe.